Patrícia Vieira e este é o quarto episódio do meu podcast A Rota da Essência. Antes de mais, quero te agradecer por estares aqui neste quarto episódio a ouvir-me. Não sei se tens acompanhado desde o início este podcast, mas tem sido maravilhoso ouvir quem está desse lado a ouvir o podcast e o vosso feedback. É muito importante para mim perceber se de alguma forma aquilo que vos estou a tentar transmitir nestes podcasts, que são leves, que são de coração, se está realmente a tocar o vosso coração, porque esse é o intuito deste podcast, é percorrer uma rota da vida para que nos possamos conectar cada vez mais com a nossa essência. E eu sei que este podcast vai ser lançado mais tarde, mas ontem foi dia de Rota da Essência e hoje estou a gravar este episódio para que tu possas ouvir e tocar no teu coração, tal como eu te disse. Mas o principal insight que houve ontem, e nós ontem falamos sobre escrever com essência, e eu vou partilhar já um dos meus bloqueios aqui na comunicação escrita, principalmente nas redes sociais. Eu quando escrevo, eu escrevo com emoção, eu escrevo com paixão, eu escrevo... Lá está, tal como estou a falar agora, ou seja, frases curtas, frases intensas também, frases de coração. E quando nós começamos a entrar neste mundo do empreendedorismo e começamos também a estudar um bocadinho de marketing, porque temos de saber um bocadinho de tudo, ensinam-nos que para atrair pessoas certas para o nosso negócio, nós temos que tocar na dor das pessoas. E isto era muito duro para mim. Quando eu tive que me forçar a criar, por exemplo, publicações no Instagram a dizer sentes-te frustrado, ou não sentes que não consegues comunicar bem em cima de um palco, não é? Isto para mim era muito doloroso, porque parecia que tinha que estar sempre a tocar naquilo que mais dói ao outro. E ontem a Carolina estava a dar esta mentoria e ela partilhou que isso mesmo, não temos que fazer exatamente aquilo que o marketing, o tradicional, nos pede. Porquê? Porque se toda a gente vender a tocar na dor, porque a grande maioria das pessoas faz isso e depois prometem mil e uma coisas, não é? Se fizeres o curso deles, a tua vida vai mudar completamente, ou whatever. E nem sempre isso é verdade, não é ético, porque o processo da mudança é um processo longo. Ou seja, eu já venho a fazer isto há muitos anos e sinto que por mais cursos, entre aspas, que faça, ou livros, ou sei lá, insights que me venham, há sempre coisas a melhorar. Não vai ser um curso que vai ditar a minha mudança. Claro que pode haver ali uma chave, pode haver um insight que vire efetivamente alguma coisa na minha vida, lógico, tudo contribui para isso, mas não é um único curso que vai fazer com que eu mude, não é? E isto foi muito importante para mim, ouvir isto, e tranquilizou-me, e essa foi a palavra que eu usei para descrever a mentoria de ontem, foi tranquilidade, porque muitas das vezes esse meu bloqueio de não querer escrever coisas para as redes sociais é mesmo porque eu não quero tocar na tua dor, eu não te quero estar constantemente a dizer sabes, tu precisas melhorar isto e eu tenho a chave para ti. Não, não é isso. A pessoa tem que se conectar com a nossa energia. A pessoa vai se conectar connosco em algum momento se eu tiver que acrescentar algo na vida do outro. E a mentoria de ontem, nós falamos de imensos temas, falamos também de vidas passadas. Eu acredito profundamente em vidas passadas. Aliás, agora até há uma série na RTP1 que fala mesmo sobre a espiritualidade, vidas passadas, etc. Aconselho toda a gente a ver. Eu venho da área das ciências e eu também tenho muito esse problema de querer, ou seja, tem que haver provas para eu acreditar, não é? Basicamente é isto. Só que
Ahm, e este podcast não era sobre isso, mas eu acho que eu estou a sentir que devo levar para aí este episódio. Porquê é que eu acredito tanto na espiritualidade? E agora eu vou abrir-me contigo, que me estás a ouvir, porque estes podcasts vão ser mesmo para isso. É como se fosse eu e tu numa conversa transparente, e eu quero que tu sintas realmente aquilo que eu te vou dizer no coração. Porquê que eu acredito tanto na espiritualidade? Porquê? Porque será, não é? E eu aceito quem não confia, quem não acredita, quem não confia, não é? Porque muito provavelmente, se eu nunca tivesse sentido na pele, literalmente, aquilo que eu já senti e tivesse passado por episódios que eu já te vou contar a seguir, muito provavelmente eu não acreditaria, porque é sempre experiências dos outros. Mas a verdade é que a espiritualidade e a mediunidade, ela vai despertando quanto mais nós estamos dispostos a isso. Ou seja, apesar de eu ter tido episódios em que de facto vi coisas, senti coisas no meu corpo, fisicamente, não é? Fisicamente falando, se eu não tivesse trabalhado tudo isto, não passariam de memórias de situações que aconteceram e que se calhar nem lhe dei importância nenhuma. E, portanto, se estás desse lado a ouvir e ainda estás com muitas perguntas, e será que está tudo certo? Também já estive desse lado, e é realmente complicado quando nós só ouvimos dos outros falar sobre isto, parece que é muito intangível, não é? Parece que não é concreto, não é objetivo, e muitas das vezes nós queremos coisas palpáveis, queremos provas, e por isso é que não acreditamos. Então a minha sugestão para ti é deixa-te ir, vai-te entregando neste podcast, vai ouvindo cada um deles, porque pode ser que, não é uma promessa, pode ser que desperte em ti alguma coisa de bom, ok? Não crias essa expectativa de que, se eu ouvir todos os podcasts da Patrícia, eu vou despertar a minha mediunidade. Não é isso. Não é isso, ok? Porque tudo aquilo que tu fazes no teu dia a dia vai promover ou não esse despertar, está bem? Portanto, vai no flow, entrega-te, e vamos ver. Vamos ver o resultado que isto vai dar. Ora, portanto, como eu te estava a dizer, eu ia-te contar então aqui, e isto não era sobre isso. Ou seja, este podcast tinha o intuito de falar sobre comunicar sem tocar nas dores, porque é uma coisa que me bloqueia, e agora voltou-se para a espiritualidade. Não sei porquê, mas a minha intuição diz-me que deve ir para aí. Então vamos lá, vamos juntos. E vou então contar-te aqui pelo menos 2 episódios que ocorreram lá atrás, ok? Então, o primeiro episódio que eu tive de contacto com esta mediunidade, e que para mim foi dos momentos mais bonitos que eu já vivi na minha vida. Eu tinha cerca de 7 anos, na altura, 7, 8 anos. E para te dar aqui uma nota sobre isto, quando nós temos uma idade mais nova, ou seja, até aos 6 anos, 7 anos, as crianças estão muito mais predispostas a verem espíritos e a verem outras coisas diferentes, ok? A melhor pessoa para vos falar sobre isto seria a Nizinha, e se calhar até posso convidar para um podcast para falarmos sobre isso mesmo, sobre as crianças que vêm para além de. Porquê? Porque as crianças quando nascem, elas ainda não têm crenças enraizadas, ou melhor, crenças da sociedade atual, porque elas já trazem as crenças das vidas passadas, e do próprio meio onde viveu, e de como a mãe viveu também essa gravidez. Mas, como a criança não tem tantos filtros assim, não é? Ela consegue ver efetivamente espíritos, consegue ver almas. E, portanto, muitas das vezes, quando as crianças choram porque têm medos,
desculpem, quando as crianças choram do nada porque têm muito medo, isso também me aconteceu quando era pequena, normalmente as mães até procuram ajuda para quebrar, qualquer coisa assim. Pronto, o Belo leva uma peça de roupa a alguém para fazer uma reza para que a criança não chore. Basicamente está a tapar a visão dela, não é? Está a protegê-la. Está a criar ali um campo para a proteger, para ela não ver isso, porque para ela é estranho. E pode estar a ver coisas que realmente a assustam. Pronto, então nessa idade, voltando aqui à história, eu tinha 7, 8 anos na altura. Eu lembro-me, meu pai era caçador e nós tínhamos imensos cães lá em casa. Naquela altura, eu acho que só tínhamos 2, que eram um tipo dálmatas, ou seja, o pelo era às pintas, branco e preto, não sei se eram mesmo dálmatas, mas ele usava esses cães para a caça. E um desses cães, na altura, estava cego, o outro não. E eu lembro-me de estar a brincar com eles em casa, e lá em casa nós temos uma ribanceira enorme, com mais de 3 metros, 4 metros de altura, e aquilo tinha umas vinhas. E se vocês sabem que são vinhas, existem uns arames a prender as vinhas de pilar a pilar, ok? Eu era pequenita, estava lá agarrada a um arame, lembro-me perfeitamente, e até que um desses cães me coloca as patas nas costas, e eu era magrita, muito magra, e o cão coloca-me as patas nas costas e eu caio abaixo da ribanceira. O que é que acontece no momento em que eu vou cair abaixo da ribanceira? Eu consigo ver tudo o que está a acontecer à minha volta. E isto para mim é que é o extraordinário. Eu vejo-me a cair, eu vejo o meu pai a correr à volta do campo para ir ter comigo, aflito, super aflito a correr, e vejo-me ao mesmo tempo sentada ao colo de um ser branco, todo branco. Era um senhor assim mais velho, com barbas compridas, mas ele trazia uma paz com ele. Eu ainda hoje até estou emocionada a falar sobre isto. Quando me lembro desse episódio, eu lembro-me ao colo desse senhor, sentada. Deixem-me tentar descrever-vos isto. Estão a ver quando as princesas estão ao colo do príncipe e com as mãos à volta do pescoço? Estão a ver? Tal e qual. Então eu estava sentada ao colo desse senhor e agarrada a ele, e ele só sorria. Ele não disse nada, não disse absolutamente nada, não me lembro de qualquer palavra, mas eu senti uma enorme alegria e uma enorme paz sentada ao colo dele. E ele era branco, era cintilante, era assim uma coisa que me trazia calma, sabem? Olhem, maravilhoso. E parece que eu estive ali tempos infinitos. Parece que aquele momento ficou eternizado para sempre na minha vida. E ao mesmo tempo, lembrem-se que eu vejo isto, não é? Vejo isto acontecer, sinto este senhor e sinto e vejo ao mesmo tempo o meu pai a correr ao meu encontro. O que é que acontece? No sítio onde eu caí havia um rochedo, um penedo enorme com um bico bem afiado para cima. O que é que isto significa? Que se eu caísse de frente e se batesse com a cabeça, a probabilidade de morrer era praticamente 100%, ok? E a verdade é que eu estava sentada nesse rochedo, nesse bico, e estava a sorrir quando o meu pai me encontrou. E o meu pai super aflito, como é que estás, como é que não estás, a ver-me, estava tudo bem, e eu só sorria, só dizia sim, está tudo bem. E parecia que não tinha percebido o que é que estava a acontecer, porque tinha acontecido muita coisa. Eu tinha acabado de ver aquele senhor que me salvou, tinha acabado de ver o meu pai a correr atrás de mim, e parecia que, sei lá, parecia um sonho, não é? Muito estranho de se explicar. E o outro episódio foi quando estava com uma amiga minha, foi em maio, mas aí já era adolescente, só para te trazer aqui 2 exemplos. Eu tenho mais exemplos, mas 2 exemplos de idades completamente diferentes e que eu senti fisicamente e vi coisas, ok? Por isso é que eu acredito tanto nisto da espiritualidade, acredito que sou uma pessoa super protegida,
Acredito que sou uma pessoa abençoada e que só atrai pessoas boas para a minha vida. Acredito mesmo nisto, está bem? E, portanto, sei que tu estás a ouvir este podcast e sei que tu és uma dessas pessoas. Posso não te conhecer, se calhar, mas eu sei que isto vai chegar às pessoas certas. E se estás a ouvir até agora é porque está a mexer contigo. Então, passando para o segundo episódio, aqui eu já tinha, deixem-me pensar, 19 anos, 20 anos, uma coisa assim. Andava na universidade. E eu hoje tenho uma relação muito estável com o Christophe, mas na altura eu conheci o Christophe quando fui para a universidade, quando tinha 18 anos, e, e foi na altura, em maio, na altura do mês de Maria, e eu, pronto, estava naquela fase tipo, o que é que eu faço à minha vida? O Christophe não quer ter um relacionamento sério comigo, então eu queria orientação, não é? Hoje percebo perfeitamente porque é que fui para lá. Hoje tenho muito mais consciência, mas na altura não tinha, então só segui o meu coração e segui muito bem. Então eu sei que, olhem, fui sair com uma amiga minha e disse: Olha, hoje apetece-me mesmo ir à igreja. E aquilo era um convento, na verdade. É um convento de Avessadas. Pronto, se tu és daqui de Marcanaveses, sabes onde é que é. E eu fui lá e nós fomos só um bocadinho. Estávamos só nós as duas, sentadas, e eu estava a pensar nisso mesmo, nessa situação, e pedir que Deus me orientasse, não é? Que Nossa Senhora me orientasse, ah, porque efetivamente eu não queria mais viver aquela dor ou aquelas incertezas de ter ou não um relacionamento. Pronto, só para contextualizar aqui. Ah, pronto, era um momento de dúvida e eu queria orientação. E de repente eu senti que alguém me estava a tocar no meu ombro esquerdo. A minha amiga estava no lado direito e eu pensei, ok, é a minha amiga que me está a colocar o braço por cima, não é? E está-me a tocar no meu ombro esquerdo. E eu sorri para o meu lado direito, que era onde estava a minha amiga. E ela estava com as mãos para a frente, a olhar para o chão. E eu, não foi ela. Então olhei para trás para ver se estava alguém atrás de mim. Não estava absolutamente ninguém. Comecei a observar em volta, super preocupada e até com medo, não é? Tipo, quem é que me tocou? Olhei à volta lá do convento e não tinha ninguém. Não estava ninguém a levantar-se, não estava ninguém a sair, não tinha ninguém atrás de mim e eu, meu Deus, isto foi um espírito, foi uma alma, foi um anjo da guarda. Eu não sabia bem. E eu sei que me virei para a minha amiga e disse: Tu não me tocaste? E ela: Hã? Eu não. E eu disse: Eu senti que alguém me tocou e não está aqui ninguém. Estou a ficar com medo, não sei como lidar com isto. Vamos sair daqui. Então nós saímos e eu contei-lhe isso e comecei a chorar, porque eu sou muito emotiva nessas coisas. E, e sei que saí dali com muito mais leveza, mas também um bocadinho com medo, não é? O que é isto? Mas de facto, quando eu pedi orientação, eu senti um conforto, eu senti que alguém estaria ali comigo, estaria ali para me guiar um, e para me dar conforto. Bom, acho que vou terminar este podcast assim, com estas duas histórias minhas. Já me alonguei aqui um bocadinho no podcast, mas senti mesmo que tinha que contar isto. Como te disse, o podcast começou com um tema que é: eu não quero tocar nas dores do outro, eu quero que os outros vejam sim o lado positivo. Não quero vender coisas falsas, eu quero sim acrescentar ao outro, quero dizer ao outro que é possível sim melhorar a comunicação, é possível sim ser a sua melhor versão, mas isso demora tempo e não há soluções de ontem para hoje. E dizer também que se não acreditas na espiritualidade, eu entendo, ok? Porque talvez ainda não tenhas passado por nenhuma experiência e não quer dizer que passes, mas eu quis te mostrar o porquê de eu acreditar tanto. Existem mais histórias para além destas duas, mas estas duas são aquelas que eu sei que se contar a alguém a pessoa vai arrepiar e por isso é que eu te quis contar. Eu acredito profundamente que sou uma mulher protegida
abençoada, guiada e, portanto, todas as pessoas que eu tenho acompanhado, eu faço questão de pedir orientação e, e ser guiada pelos meus anjos, porque eu sei que, de facto, quando nós nos conectamos connosco mesmos, com a nossa essência, com a nossa alma, nós fazemos um trabalho melhor. E portanto, fica aqui a promessa, então, de um dia destes trazer aqui a Nizinha, que é uma amiga minha, que é médium, e ela vai falar aqui sobre crianças e sobre a capacidade delas verem para além de. Não sei se será no próximo episódio ou não, porque eu já tenho aqui imensos temas anotados, mas pode ser ao lado, como hoje. Mas assim que possível eu trago-a e, e anuncio isso nas redes sociais para vocês ficarem atentos, está bem? É isso. Um beijinho e uma excelente semana. Tchau, tchau.